A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a casa na rocha. É um texto que está lá em Mateus 7, 24, 25 até 29. A gente vai analisar cada um, tá bom? Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, que as cumpre, é como um homem prudente, ou seja, é o homem sábio, é o homem inteligente, que construiu, que edificou, né, a sua casa sobre a rocha, sobre a Petra, né? A Petra é rocha em grego aqui, né? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Ela tinha sido edificada, então, na Petra. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, ou seja, o tolo, o ímpio, o incrédulo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Irmãos, autoridade no grego é a palavra exousia, e ela aparece geralmente ligada ao Senhor Jesus, essa palavra. Exousia, esse termo grego, ela é empregado para aqueles que têm autoridade, habilidade. A autoridade lhe é atribuída porque ele pratica aquilo que ele está ensinando. Ele tem essa habilidade, ele tem essa autoridade porque ele pratica, ele vem praticando sempre. Então ele se tornou uma autoridade sobre aquilo que ele está ensinando, porque no caso de Jesus, ele praticava. Tudo que você quer ensinar, você tem que praticar. Você só consegue ensinar algo para alguém com o seu exemplo. O padrão de Deus, o padrão do cristianismo, é que você ensine, mas primeiro você tem que praticar. Para você ter autoridade sobre aquilo que você está ensinando, você tem que praticar. Essa exousia, essa autoridade, essa palavra está sempre ligada ao Senhor Jesus. A homem nenhum você vê, uma vez só que você vê ligada a Paulo, acho que na segunda carta de Coríntios, mas nenhuma vez você vê essa palavra ligada a homem nenhum. Então, eles ainda falam assim, olha, e não como os mestres da lei, pois eles ensinavam, mas não praticavam. E quem eram então os mestres da lei? Eram os rabis, os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Na época de Jesus eram mais ou menos 6.000 fariseus. E Jesus ficou ali lutando com esse povo ali, né, que ficava ali sempre tentando ali atacar Jesus, né, pegar Jesus em alguma resposta, faziam perguntas capciosas, né, para tentar ali pegar o Senhor Jesus. E os escribas, então, se tornaram mestres das leis, porque os escribas eram os copistas. De tanto que eles copiavam, na época tinha que copiar à mão mesmo, né? Então, de tanto que eles copiavam, eles aprenderam, e aprenderam muito sobre a palavra de Deus. Eles tinham que copiar exatamente, né, conforme o original. Então, eles iam copiando, e aprenderam, foram aprendendo cada vez mais, né, decoravam e se tornaram então, grandes legalistas. Eles conheciam bem a lei mosaica, mas eles, na verdade, eles não praticavam, né? Eles conheciam, mas eles não praticavam a palavra de Deus, né? Então vamos ver aqui no texto, né? Nós devemos aprender, né, para que a nossa casa, qual é a nossa casa, né? A nossa casa espiritual, né, esteja firmada então na rocha. Porque, irmãos, embora nós sejamos servos do Senhor, né, nós trabalhamos em prol do Evangelho do Senhor, nós sabemos que passamos por muitas dificuldades nesse mundo. Nós sabemos que é dificuldade de toda a natureza, né? No trabalho, na escola, na faculdade, na casa, no lar, né? E tem dificuldades financeiras, que mais? Né? Agora aí, nessa pandemia, estamos em plena pandemia, né? E temos dificuldade de toda a natureza, né? Então nós temos que permanecer firmes, né? E é sobre isso que nós estamos falando nessa noite, né? Esses problemas então que têm nos assolado, mas existe então uma estratégia para permanecermos firmes na presença do Senhor. Sabe qual é? A nossa casa espiritual tem que estar firme na rocha. E o que é
E o que é a casa firmada na rocha? Né? Você pode dizer que a casa firmada na rocha é a casa firmada em Jesus, né? É a nossa vida espiritual formada em Jesus. Essa afirmação é certa ou errada? Sim ou não? Né? Olha, mas de acordo com essa passagem, existem dois tipos de construtores que nós vamos olhar bem direitinho agora. Então, o primeiro é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E o outro é aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Né? E qual é então a diferença entre esses dois construtores? Você pode estar pensando assim da seguinte forma, né? Um tinha Jesus e outro não tinha Jesus. Afinal, Jesus é a rocha, mas não é bem assim. Construir a casa sobre a rocha é muito mais do que isso, vai além disso. Vamos observar com detalhes essa passagem de Lucas, que foi mais específico do que Mateus. Veja bem, Lucas também aborda essa mesma parábola, mas ele traz algumas coisas mais específicas, que nos dá mais claridade sobre o assunto, que diz assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ou seja, não basta conhecer o Senhor Jesus, chamá-lo de Senhor, mas não fazer nada o que o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus, aquele que está na palavra de Deus. Eu lhe mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, ele cavou fundo. Olha que interessante, né? Ou seja, retirou toda a areia e foi cavando até chegar à rocha. Então esse homem, irmãos, ele foi cavando, né? Foi tirando toda a areia até bater lá na rocha, né? E colocou então os alicerces da sua casa sobre essa rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, né? Mas não conseguiu abalar, porque ela estava bem construída, ela tinha sido bem alicerçada. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, o que aconteceu? Ela caiu e a sua destruição foi completa. E agora, estamos firmes na rocha? Sim ou não? Sinto decepcionar aqueles que fizeram, colação de grau, né? Que se diplomaram em vários seminários, fizeram principiante 1, 2, 3, né? E outros mais períodos, sabem tudo de ciência e fé, evolucionismo, criacionismo, sabem tudo isso, né? Dons espirituais, dom daquilo, né? Eu lembro que tinha um irmão lá da Maranata, que quando nós congregávamos, ele chegou e falou assim pro meu marido: pastor, eu tenho os 9 dons espirituais, por que então que eu não sou diácono? Eu tenho todos os dons espirituais, né? Então, ter todos os dons espirituais é estar firmado na rocha? Será que é? Né? Isso conta mesmo? Né? Se vier a chuva, o vento, vai levar a casa? Sim ou não? Se ele fizer todos esses principiantes, todos esses períodos lá, começando pelo principiante até o 7º, 8º, 9º, já nem sei quantos que tem hoje em dia, né? Será que isso conta mesmo? Se ele não estiver praticando a palavra de Deus e saber qual é a verdade da palavra de Deus. Não é a verdade que eles contam lá dentro, não, mas a verdade da palavra, é o que está aqui, irmãos. Será que é? Mas o que eu preciso fazer para estar firme na rocha, então? É necessário praticar a palavra, mas naquilo que Jesus ensinou, aquilo que está aqui, né? Então vamos voltar ao texto. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Então aqui o segredo, irmãos, é cavar, é tirar toda a areia, tirar toda a terra, né? Fazer, né, um processo bem fundo, né? Não aquela coisa rasa, mas alcançar aquela profundidade, e lá sim você vai encontrar com a rocha. Aí você pode levantar
a sua casa, o alicerce da sua casa, né? Então, cavar, irmãos, é você sair do seu comodismo, né? Tudo aquilo que você aprendeu sem questionar, isso aí é areia. Aquilo que você fica aprendendo lá e aprendendo, sabe, sem raciocinar, isso é areia, isso é terra. Isso não é cavar. Você tem que cavar, é você que tem que cavar. É você que tem que procurar. Até chegar na rocha, até chegar na verdade. Colocar em prática a palavra do Senhor, irmãos, dá trabalho. Né? Traz cansaço, fadiga, às vezes dá desânimo, desgaste físico, emocional, né? Porque você tem que ir contra várias pessoas. Irmãos, a maioria, irmãos, não é porque a maioria pensa assim que você acha que a maioria está certa, está correta. Isso não é para qualquer um, tem que deixar de ser um crente medíocre, irmãos. Se a gente não deixar a mediocridade de lado, a gente nunca vai chegar na rocha. Ficar aqui só no superficial, né? Só na areia e não cava, não busca de fato ser um praticante da palavra de Deus, né? Mas sabe o que as pessoas, que eu tenho observado muito? Que as pessoas, irmãos, elas buscam, não é ser praticantes da palavra de Deus e de acordo com o que está escrito na Bíblia. Não é isso que eles estão preocupados. Eles estão preocupados, olha, irmãos, eu já estou fatigada disso, e tanto que eu escuto falar, não, mas eu tenho tido tantas experiências com Deus aqui neste lugar, né? Eu tenho tido tantas, Deus tem falado comigo aqui nesse lugar, eu tenho tido tantas experiências com Deus, né? Irmãos, a palavra de Deus não diz para buscar em primeiro lugar as experiências com Deus. A palavra diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha que interessante. Sua vida espiritual não pode estar baseada em experiências, não, né? Em visões, em revelações. Isso é um absurdo, irmãos, né? Quantas pessoas, você mesmo já deve ter falado isso. E você mesmo já deve ter pensado assim, mas eu tive tantas experiências com Deus. Você já questionou se essas experiências eram de Deus mesmo? Irmãos, experiência divina, irmãos, tem que ter cuidado. Porque onde está o homem no meio, né? Ali pode ter falha, pode ter erro, né? Esbarrou no homem, pode ter uma manipulação, né? Tem que ter cuidado. Isso aí, irmãos, experiência, para mim, é casa firmada na areia. É casa firmada na terra, não na rocha. Toda experiência divina, irmãos, ela tem interferência humana. Não resta dúvida nenhuma. Mas espera aí, sabe o que acontece? A gente aqui, os dons, eles passam por uma consulta à palavra. E como é que é essa consulta à palavra? Você sabe bem como é que é, né? Junta lá umas 4, 5, 6, às vezes até mais pessoas, né? E abrem a Bíblia aleatoriamente. E geralmente aquele que tem uma palavra ruim, né? De juízo ali e tal, né? Ele não lê. O outro também não lê. Só vai ler aquele que abriu nos Salmos, aquele que abriu numa palavra boa, né? Aí ele lê. E geralmente, se tem várias pessoas, obviamente que o que é mais fácil ser positiva essa consulta, né? Do que ser negativa. Tem várias pessoas, abre aleatoriamente e tal, né? Lê um texto, né? Às vezes a Bíblia está até marcada já sabe, não, aqui para cá é Salmos, para cá é não sei o quê, né? Tem crente que é sabido para isso. Então, as experiências divinas, irmãos, existem em vários lugares, né? Língua estranha, irmãos, existem em vários lugares. Você sabia que até nessas reuniões carismáticas, para ali idolatrar a Maria, né? Os irmãos carismáticos, eles falam língua estranha? Você sabia disso? Seixinoye, nossa, baseadíssimo em experiências humanas. Tá cheio de gente que teve experiência na Seixinoye. Cheio de gente com experiências na Universal. Ligue a rádio aí da Universal.
para você ver. Se não tem, cheio de gente entrevistando ali as pessoas. Ah, eu fiz isso, fiz a campanha disso, daquilo, Deus me deu um carro novo, né? Fiz outra campanha, tal, meu negócio estava falido e agora estava desandado, né? Mas eu fiz a campanha lá, né? Eu lembro também que uma vez esse mesmo irmão aí dos 9 dons espirituais, já tem muito tempo isso, acho que foi em 2001, né? 2002, por aí, ele falou assim: irmã, eu perguntei, conversando com ele ali durante a limpeza, e perguntei assim para ele: irmão, onde que você estava antes de vir para cá? Ele falou assim: eu estava num negócio assim, eu fazia parte de uma coisa que era cheio de campanha, sabe, irmã? Então tinha lá, né, a campanha de passar por baixo de uma porta, não sei o quê. Daí, na outra semana, era a campanha que tinha que levar um tanto lá na igreja. Depois tinha a campanha do copo d'água, a campanha da rosa vermelha, a campanha... Eu fiquei só ouvindo. Eu, como já raciocinava, mas não podia falar nada, né? Fiquei quieta, né? Quando eu cheguei em casa, eu comentei com meu marido. Falei assim: pois é, o irmão saiu de uma frigideira e pulou na outra, né? Que antes tinha a campanha da rosa vermelha, agora a campanha da madrugada. Antes tinha a campanha de passar por baixo do portão lá. Agora tem a campanha do jejum dormindo. Né? Aí tem a campanha... E aí, irmãos, é trocar 6 por meia dúzia. Né? Campanha daqui, campanha dali. Né? Mas... E os irmãos de lá têm experiência também com Deus. Mas... Põe a sua cabeça para funcionar. Deus deu inteligência para o homem. Irmãos, vamos pensar, né? Não é possível, né? O cérebro é tão perfeito, o homem, Deus fez, né, com a imagem e semelhança de Deus, uma perfeição. Né? Então nós sabemos que existem experiências em todo lugar. Né? Está todo mundo fazendo, correndo para a igreja, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo campanha disso, daquilo. Né? Correndo para cá, para lá, tentando aí, né? Agora é campanha daquilo, agora é campanha, é o jejum dormindo, é o copo d'água, é não sei o quê. Irmãos, né? Vamos se preocupar mais em ser, sabe? Em ser um crente, um servo do Senhor. Né? Quando a sua casa está firmada na rocha, você procura ser um crente de verdade, diferente de fazer. As pessoas querem fazer, correr para lá e para cá, mas elas não querem ser uma pessoa honesta, digamos assim. Ser uma pessoa amorosa, perdoadora, né? Uma pessoa, né, que está preocupada com o próximo. Né? Ninguém está preocupado em ser, né? Em ser mais tolerante, em ter mais paciência. Ninguém está preocupado. Né? As pessoas estão sempre o quê? Cheias de razão, né? Porque eu corro para cá, eu corro para lá, eu vou aqui, eu vou ali, né? Eu faço tudo quanto é tipo de campanha, de madrugada, tal, esse negócio todo. Né? Deus tem me abençoado. Será mesmo, irmãos, que isso tudo, essas experiências que você está tendo, isso aí tudo vem de Deus mesmo? Você já parou para raciocinar, para pensar? Então, irmãos, a gente tem que se preocupar mais em ser e parar de correr para lá e para cá do que ficar fazendo esse ativismo religioso doido, maluco. Aproveite esses dias que você está em casa. Olha que bênção, que privilégio você poder ficar em casa e poder meditar mais sobre a palavra de Deus. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Pode usar a internet, sim. Procure outras coisas, vai procurar a verdade. Né? Veja da onde a fonte que você está buscando. Né? Veja o outro lado da moeda. Irmãos, toda história tem 2 lados. Procure o outro lado. Procure saber se realmente tudo isso que estão falando aí para você existe mesmo. Se de fato existe. Né? Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado. Né? E depois de cavar, o que mais que eu preciso fazer? Tem que cavar, né? E depois? Abrir uma vala, né? Você tem que lançar os alicerces da sua casa, né? Então é semelhante a um homem que edifica de uma casa, cavou, abriu uma profunda vala, lançou os alicerces sobre a rocha.
Então nós temos que conhecer a palavra de Deus para poder praticá-la corretamente. Porque às vezes a gente está se desgastando, né, e não estamos praticando a palavra de Deus. Estou correndo para lá, para cá, fazendo tudo quanto é tipo de campanha e o resultado? O resultado é que Deus tem me abençoado, porque é ali que Deus tem me abençoado. Irmão, se você buscar a verdade, onde você estiver, você vai ser abençoado. Se você for um servo do Senhor mesmo, aonde você estiver, você será abençoado. Se for para a direita, se for como diz Abraão, né? Se for para a direita, se for para a esquerda, para frente, para trás, por todo lado você pode ser abençoado. Não é só nesse lugar aí onde você está, não. Né? Você aprende que aquilo, tudo que você aprende, interessa para eles. Às vezes é o que está interessante para eles, não está aqui na Bíblia. Você já pôs a cabeça para pensar e raciocinar se está tudo aqui dentro na Bíblia mesmo? O que eles têm ensinado ali? Ora, irmãos, você fica aí ridicularizando aquele lá da igreja tal, da universal, né, da outra, da mundial, sei lá, mais internacional, sei lá mais o quê. E está em algo parecido também, né? Às vezes a estratégia é diferente, mas no fundo é tudo igual, é o mesmo interesse, é a instituição que vale, né? É entregar o seu dinheiro, né? Entregar seu dízimo ali, né? Agora pode ser online, hein, irmãos? Não esquece de depositar não, hein? Dízimo tem que depositar. Você já parou para pensar se dízimo realmente existe? Está mesmo no Novo Testamento? Você já se perguntou? Irmãos, e tem coisas que eles ensinam que não está na palavra de Deus, né? Por exemplo, quando eles falam assim que a obra, em primeiro lugar na sua vida, é Deus. Mas a instituição, né, Maranata, é a obra do Espírito Santo. E se o Espírito Santo é Deus, então quem é que vem em primeiro lugar na sua vida? É a instituição Maranata. Então isso, irmãos, é uma inversão de valores muito grande, né? Quando você inverte a ordem de Deus, sabe o que acontece? A casa cai, né? Em primeiro lugar na sua vida tem que estar o Senhor. Em segundo lugar, é a sua família que tem que estar na sua vida. Você tem que priorizar o Senhor, os princípios de Deus e depois a sua família. Se você inverter os valores de Deus, sabe o que acontece? A casa cai, né? Se você não cuidar da sua esposa, não cuidar dos seus filhos, sabe o que acontece? A casa cai, né? Se você não cuidar do seu marido, mulher de Deus, e nem dos seus filhos, a casa cai. Eu conheci uma irmã, não vou dizer o nome dela aqui, nem da igreja onde eu estava, que ela falou assim, todo domingo de manhã eu vou lá para e eu deixo minha filha em casa, né? E ela se vira lá domingo de manhã, ela faz um café, ela sai para rua às vezes, vai na casa da avó dela, tal, mas né? Eu e meu marido, né? Meu marido é obreiro, nós vamos lá dar assistência para a igreja, né? É? E você acha que você está fazendo a obra do Senhor assim? Deixando a sua filha aí solta aí, né? E você não cuidando dela? Abra teu olho, irmã. Né? Nisso, todo mundo aplaudindo a irmã, depois que eu falei, todo mundo se calou. Os obreiros, essa sim é uma irmã valorosa. Eu, o quê? É? Deixar a filha? Quantos anos ela tem? 6 anos? Tá. Vai deixar ela sozinha em casa? Deixa ela. Porque a gente passa o dia todo lá e a gente vai fazer visita. Tá. É isso que é. É isso que é praticar a palavra de Deus, né? Irmãos, a sua família é a sua prioridade depois do Senhor. É a sua família, né? Marido que fica lá o dia inteiro no Manaim, né? Fica em reuniões, mais reuniões. E a mulher em casa, cuidando dos filhos tudo pequeno. Estou fazendo a obra do Senhor. Daí ele chega em casa, né? Daí termina a reunião, ele ainda vai ficar batendo papo lá, né? Encontrei lá o diácono da outra região, o outro lá, não sei da onde, da outra cidade. Fica lá, termina, né? Reunião das 8 às 9, termina às 9, e ele aparece em casa 1h da manhã, porque ficou batendo papo lá na igreja. E a mulher lá cuidando das crianças. Né? É isso que é? É isso que é casa sobre a rocha?
É isso? Irmãos, um dia a casa cai. Um dia a casa cai, né? Tem que ter cuidado, né? E quando a casa cai, o que a igreja faz, hein, irmãos? Você sabe o que a igreja faz quando a casa cai? Fala assim para você, ó, a culpa é sua. Sabe por que a casa caiu, minha irmã? Porque a culpa é sua. Vão jogar a culpa em você, né? Porque você não atentou para os dogmas aqui da instituição, né? Você não fez direito às campanhas aqui, né? A campanha do jejum dormindo, a campanha das madrugadas, né? Você não veio aqui domingo de manhã aqui, do tal do satélite, né? Você não veio aqui, não é isso? Olha, né? Aí a casa cai, a culpa é sua. Porque se não levantou domingo de manhã para ir lá na igreja, ver o satélite, né? O obreiro, né? Deixa tudo por conta da mulher, deixa os filhos, a casa e está lá fazendo a obra de Deus, né? Ai, irmãos, né? A casa é sobre a rocha, é praticar a palavra de Deus, não os dogmas de uma instituição, né? Mas uma instituição tendenciosa, uma instituição que valoriza muito mais os homens do que as mulheres. Ali a gente sabe que as mulheres sempre estão em desvantagem ali dentro e sempre vai cair, recai sobre ela a responsabilidade de tudo ali dentro. Se a casa desanda, a culpa é da mulher, né? A culpa é dela, né? Porque a mulher sabe e edifica a casa, com aquela conversa toda. Depois nós vamos falar sobre essa passagem aí também, né? E tem outros que falam assim, você não tem vindo, então você, ó, não tem feito a madrugada, o jejum dormindo, não tem feito, o que mais? O satélite, não tem entregado o dízimo, tem que trazer o dízimo, ó, dinheirinho, ó, manda pra cá. Sabe por quê que aconteceu isso? A casa caiu, o irmão tá dizimando? Ih, irmão, nossa, que tempo de crise e tal, não tô nem recebendo só o todo, tá vendo? Tá aí, ó. Pronto, usou o dinheiro do dízimo para pagar as contas, aí, ó, que deu, né? Então, irmãos, a casa cai. Se a gente não conhecer bem a palavra do Senhor, cai. E depois que os alicerces foram jogados, o que aconteceu? Né? Ele cavou, colocou os alicerces sobre a rocha, veio a enchente, né, ou uma grande correnteza, bateu sobre a casa e ela não caiu. Agora sim, se você está praticando a verdadeira palavra de Deus, se você agora conhece, né, os princípios de Deus, conhece Bíblia, irmãos, estou falando de Bíblia, estou falando de cartilha, de apostila, não, estou falando de Bíblia. Se você conhece, irmãos, a casa não cai, não. Ela vai estar firmada sobre a rocha. Vai vir, ó, quem já viu na televisão aí ultimamente o que tem acontecido, né? Quem é do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, grandes enxurradas, grandes temporais, chuvas, inundações, né? Levando carros, levando casas, né? Motos, bicicletas, carregando tudo, né? Por quê? Né? Tá as casas sendo devastadas, né? Cadê essas casas? Sabe por que elas foram tudo para a enxurrada? Muitas dessas casas, porque elas não tinham um alicerce, um bom alicerce. Casa que é bem, mas bem mesmo, uma fundação bem estruturada, pode vir uma enchente que não arrasta, não. Se ela estiver bem firme ali, ó, bateu na rocha. Eu sei disso porque nós já construímos essa casa aqui, né? Custou ali, eles cavaram, lá embaixo eles acharam uma rocha. Daí foi feito, né, veio aqueles caminhões derramando ali cimento. E ali foi feita a estrutura todinha desta casa. Então tem que ser sobre a rocha, né? E a água tem uma força que às vezes nós não conseguimos nem calcular. Mas é muita força quando ela bate sobre alguma casa, se a casa não estiver alicerçada, leva mesmo. Mas no nosso caso é diferente, né? Se estiver praticando a palavra de Deus, pode vir a água, a tribulação, as adversidades desta vida, que não seremos abalados, né? Ela ficará firme, pois estamos com os nossos alicerces, nossos fundamentos firmados sobre a rocha, sobre a prática da palavra de Deus. É viver a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, né? Como Jesus pregou, veja o que Jesus falou.
Observe, você que está em casa agora aí, leia mais. Comece a ler os evangelhos, as cartas. Procure, né? Risque embaixo, tal. Não entendeu? Faz um pontinho de interrogação. Procure aí no Google as coisas. Procure saber, né? Procure ver as doutrinas, as correntes, né? O que tem mais coerência. Vai filtrando também as coisas. Mas agora preste bem atenção nesse último versículo, o 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, né? E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Irmãos, aqui nós vemos uma casa destruída, caída, né? Esborrachada no chão, desmoronada na areia. Sabe por quê? Sabe por que a casa caiu? Porque o construtor, ele não cavou, ele não quis se dar o trabalho de cavar. Entenderam, irmãos? Não quis buscar, né? Construiu sua casa sobre a superfície, no raso, né? Do chão para cima, sem a profundidade, né? A casa não tinha alicerce algum e não tinha profundidade nenhuma, né? Aquele que não quer se dar o trabalho de cavar, não quer gastar seu tempo, investir o seu tempo em cavando, em buscando a verdade, em conhecer, irmãos, mas quer ficar com aqueles valores ali, né? Procure saber quais são os valores do cristianismo, quais são os princípios do cristianismo. Mas às vezes, irmãos, quando a gente lê aquela passagem de Oséias 4:6, diz assim, não, meu povo morre por falta de conhecimento. Olha que interessante. Meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento, sabe o que é? É habilidade, é discernimento, é percepção. Meu povo não morre por falta de experiência, não. Oséias não falou isso. Sabe por que o meu povo está morrendo? Ah, porque não tem experiência com Deus. Não, irmãos. Meu povo está morrendo porque não tem conhecimento. Não conhece. Não tem discernimento. Né? Não é porque não tem visão, não tem revelação, não. Mas está faltando é conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, vamos cavar. Tá bom? Aproveita esses dias aí que você está em casa. Vamos cavar. Né? Pega a enxada aí. Mão na massa. Amém? A paz do Senhor Jesus. Fique com Deus.